conversar um pouco sobre essa proposta, sobre esse assunto, que é justamente a relação pais e filhos. Mas nós não podemos falar sobre relações pais e filhos se não contextualizarmos essa relação naquilo que nós chamamos família, que é um elemento que eu diria fundamental para a nossa vida em sociedade, conforme vemos na questão 775 do Livro dos Espíritos, quando ali Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual seria para a sociedade o relaxamento, o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos responderam um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo, mostrando-nos os espíritos que a vivência em família, o viver em família, é um exercício constante de aprendizado e de cessão. Por que eu digo cessão? Quando convivemos com as pessoas, nós já temos que aprender a ceder individualmente para conseguirmos receber coletivamente. E assim é a família. A família é um exercício, cada um no seu papel familiar, seja pai, mãe, sejam filhos, irmãos, cada um no seu papel familiar, cedendo individualmente para que o grupo familiar ganhe coletivamente. A família, pela sociologia, é uma célula, que eles dizem célula máter da sociedade. A sociedade ela é o resultado da somatória do conjunto de famílias. Se a sociedade é conservadora, é porque as famílias que a compõem, em maioria, são conservadoras. Se a sociedade é liberal, é porque as famílias que, em maioria, a compõem, também são liberais. Então, a família é o berço, é o nascedouro de uma educação social. Na família, nós temos reunidos aqueles espíritos que precisam estar juntos, por afinidades pretéritas ou por similaridade de compromissos. É isso que nós vemos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos falam os espíritos que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Frequentemente, não quer dizer constantemente. Em maioria de vezes, nós nos reencontramos na família com essas almas com as quais já convivemos no passado, em grande maioria de vezes. São, então, as afinidades pretéritas. E também vezes há que encontramos na família almas que ainda não se conheceram, mas que por afinidades de provas se ajustam, se aproximam para esse exercício de vida familiar. E ali, então, na família, temos as pessoas, por assim dizer, as pessoas certas, que estão na família certa, para podermos ajustar os nossos compromissos. Porque é isso que diz lá, então, nesse capítulo 5. Frequentemente renasce no meio em que já viveu para estabelecer novamente as relações rompidas do passado. Ajustar essas relações. Então, a família é um laboratório de experiências evolutivas. Na família, nós temos esse laboratório no qual agimos, educamo-nos, cada um de nós, para o nosso próprio crescimento. A família não é um aglomerado de pessoas, é um conjunto de espíritos que se associam, que se aproximam para, em uma vida em comum, desenvolverem-se individualmente e coletivamente. Então, nós já percebemos que, do ponto de vista espiritual, a família é a nossa escola. É a escola para nos educar, seja no papel familiar de pai, de mãe, de filhos, de irmãos. É o papel que nós precisamos desenvolver na relação com aquelas pessoas. Esse é o ponto-chave, para que entendamos o processo educativo, o processo relacional, pais e filhos. É preciso primeiro que entendamos o que é o processo família, o que somos nós, os espíritos, o porquê de nós, os espíritos, estarmos naquela família. Nós já conhecemos, pela hoste espírita,
que ninguém está aqui encarnado por acaso. Todos nós estamos aqui encarnados com um objetivo. Todos nós fizemos, de maneira genérica, uma escolha para estarmos aqui encarnados. É o que vemos na questão 258A do Livro dos Espíritos, que o Espírito escolhe o gênero de provas. Nesse gênero de provas, escolhe a família, as pessoas, os espíritos com os quais conviverá. E, da mesma forma, os outros espíritos concordam com essa associação. Em regra, é isso. Nós escolhemos. Então, a nossa família não é um encontro fortuito de almas, é um encontro adredemente preparado, um encontro intencionalmente preparado no mundo espiritual, para que possamos, aqui na Terra, ir desenvolvendo, cada um no seu ritmo, do seu jeito, o seu próprio processo evolutivo. Então, família é esse cadinho de educação que nós temos aqui na Terra. Quando dizemos, eu não escolhi essa família, estamos cometendo um erro conceitual. Nós escolhemos sim. Quando dizem, eu não pedi para nascer, cometemos também um outro erro conceitual, porque pedimos sim para nascer. Porque a encarnação é fundamental para o nosso processo evolutivo, conforme vemos na questão 132 do Livro dos Espíritos. É fundamental para o nosso processo evolutivo. O espírito está aqui na Terra para evoluir. Falam-nos os espíritos, então, nessa questão 132, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. E eles respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E não há um processo encarnatório que não seja pelas vias como porta, como comporta, pelas vias biológicas, ou seja, pela fecundação, em que o espírito, então, tem a oportunidade de chegar para o mundo espiritual. Não há como, então, nós falarmos uma chegada no mundo espiritual, desculpe-me, no mundo material, dissociada da família. Não interessa se é uma família pai, mãe e filhos, não interessa se é uma família pai e filhos, mãe e filhos, é família. Só irmãos, não interessa o arranjo familiar, se é família monoparental, anaparental, não interessa. É família. É um encontro de almas. O encontro de almas. Nesse encontro de almas, nós temos aqueles que organizam a constituição familiar, que são os cônjuges, né? O casal, as pessoas, aqueles companheiros, companheiras que se associam com uma finalidade de constituir uma família. Pressupõe-se que aqueles que escolhem consorciarem-se o fazem com conhecimento de causa, com vontade e com maturidade. Quando falamos casamento, aqui não estamos nos referindo à instituição casamento, não estamos nos referindo ao processo civil de casamento, ao que seja processo religioso, não. Estamos falando aqui casamento no sentido que Kardec deu, a união de pessoas, como vemos lá na questão 695 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual seria para a sociedade o resultado a abolição do casamento, melhor dizendo, qual seria para a sociedade o resultado da abolição do casamento. Então, eles disseram o retorno à vida animal, a questão 696. Na 695, ele vai justamente perguntar se o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, seria contrário à lei natural. E eles disseram que é um progresso na marcha da humanidade. Vejamos que ali Kardec deixa muito claro, a união entre dois seres não está se referindo à instituição casamento, está se referindo a uma união. E quando há união, pressupõe-se que há uma livre vontade, uma livre determinação. E essa livre vontade de consorciarem-se. E já começa ali o primeiro exercício dos futuros pai e mãe no contato com os filhos. Por que eu digo ali começa? Na relação do casal. Porque primeiro é preciso que nós aprendamos a conviver em dois. Quem não está acostumado, quem não sabe conviver em dois, não consegue conviver a três, em quatro. Não consegue.
porque é um exercício de cessão de espaço. Enquanto somos nós, numa família nuclear, somos nós. Mas quando nos consorciamos, quando nos unimos a uma outra pessoa, essa união pressupõe que aquela relação será uma relação que precisa de uma maturidade para respeitar os espaços. Como nos fala o poeta libanês Khalil Gibran sobre o casamento, a união, ele diz assim aos dois, aos cônjuges, aos companheiros, ele diz assim: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas, numa perfeita harmonia. É essa a função desse consórcio, dessa união dos dois seres, harmonia. Harmonizarem-se, entender que cada um é uma individualidade, que cada pessoa é uma pessoa diferente, que cada pessoa traz em si, traz ela mesma. Acho que eu tive um problema aqui de conexão. Tá tudo certo, Simão. Bom, acho que foi para mim aqui que caiu a conexão, desculpe, tá? Não deu muito certo aqui não, mas tá dando para seguir, desculpe. Esse momento da convivência em dois, para perceber que as vontades individuais serão respeitadas, mas ao mesmo tempo elas precisam convergir para uma vontade coletiva, aquela vontade do casal. Então é aquele momento em que uma e outra pessoa vão aprendendo a lidar, a conhecer a outra mais efetivamente, a dividir espaços mais efetivos, como o quê? Se preparando para a chegada dos filhos. Preparando-se para a chegada daqueles que vêm ao mundo material na condição de filhos, esperando serem auxiliados no seu processo educacional, no seu processo de evolução. É preciso perceber, então, que essa relação pais e filhos é uma relação que espera-se dos pais a maturidade, dos pais a sensibilidade, para enxergar nos filhos aquelas almas que vêm do invisível. Como nos fala o espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, da psicografia de Raul Teixeira. Quando ali ela nos fala dizendo o seguinte: quando Deus vos confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque ele sabe que no meio em que viveis, com os recursos parcos ou fartos de que dispondes, tereis condições de bem educá-la para a vida. Vejamos como nos fala Dona Teresa de Brito, dizendo-nos então que essa alma que aqui chega, esses filhos que aqui recebemos, programados no mundo espiritual, ou programada no mundo espiritual essa vinda, independe dos nossos recursos fartos ou parcos, como nos fala Dona Teresa de Brito. Dizendo-nos então, em outras palavras, que havendo a maturidade dos pais, o processo educacional ocorrerá. Que essa é a função maior dos pais, e acrescenta Dona Teresa de Brito, que a missão dos pais, numa forma poética, ela assim diz, é devolver as almas para Deus melhor do que dele os pais receberam. É uma forma poética, como que a demonstrar a importância da dedicação, do exercício, de perceber que ali dos pais se espera a dedicação, o amparo, a instrução, a orientação para aquelas almas que chegam aqui na condição de filhos. Almas estas que podem ser mais instruídas do que os próprios pais. Almas estas que em encarnações outras até mesmo podem ter sido pais dos que hoje serão os pais. Mas é preciso perceber que se hoje estamos na condição de pais, outros na condição de filhos, é porque precisamos estar ali. E cada um com o seu papel.
cuja amálgama, cujo ponto que vai gerar a convergência é o sentimento, é a amorosidade. É esse amor que, caracteristicamente, o amor dos pais é um amor de doação. A natureza do amor materno, do amor paterno, é ida, não é de volta. Ou seja, nasce o primeiro filho, a mãe e o pai amam. Nasce o segundo filho, mãe e pai amam. Nasce o terceiro, amam. Nasce o 23º, amam. Nasce o 28º, amam. Não interessa a quantidade de filhos. O amor paterno, o amor materno, ele é de doação. Ele é sempre de doação. Sai. É como aquela história, aquele mito, né, da mitologia grega, a cornucópia. Uma cornucópia que soltava alimentos, só saía alimentos, nunca acabava. Assim são os pais. Uma cornucópia de amor, que só sai. O pai e a mãe o retorno desse amor. Não precisam ter o retorno desse amor. Apenas amam. Apenas amam. Mais nada. É o amor de doação. O amor de filho para pais é um amor de recepção. A natureza desse amor é receber, é ser amado. Então, os filhos gostam de serem amados. Eles necessitam sentir esse amor dos pais. Eles buscam nos pais esse amor. É um amor que não tem característica de devolução. Somente mais à frente, quando os filhos se tornam pais e mães, filhos e filhas se tornam pais e mães, é que percebem o que significa um amor materno e paterno. E aí, muitas vezes, querem devolver esse amor aos pais. Mas os pais já foram devolvidos para o mundo espiritual, em grande maioria de vezes. Então, é um amor cuja natureza é receber. E esses dois amores, doação e recepção, é que fazem ou que dão o equilíbrio para as relações. Para a relação pai-filho, mãe-filho, mãe-filha, pai-filha. As relações familiares. E é importante que, pelas hostes espíritas, percebamos que ali não estão seres nossos, estão seres conosco. Porque os filhos que nós temos não são nossos. Eles são individualidades. Eles são espíritos que conosco estão. E é interessante que o poeta libanês, Khalil Gibran, eu brinco muito que ele deve ter lido sobre isso no Livro dos Espíritos, a reencarnação, porque ele fala algo muito interessante. Lá no livro O Profeta, ele diz assim aos pais: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Olha que coisa interessante. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. É esse o sentido espiritual que devemos dar nessa relação pais e filhos. Almas que combinaram, que ajustaram esse convívio mais próximo para que uma e outra pudesse, então, auxiliar para o processo de crescimento. O primeiro aspecto é perceber que aquele filho, aquela filha, que embora tenha recebido no corpo físico as contribuições genéticas dos pais, não são cópias dos pais. São almas separadas, apartadas. O amor, o sentimento de amor, é que vai unir essas almas. Não é a consanguinidade, não é a hereditariedade. Não. É simplesmente a amorosidade, a respeitabilidade. Esse amor que vai transcender elementos materiais. É o que explica por que há relações simpáticas e relações antipáticas entre pais e filhos. Porque há pais que rejeitam filhos, filhos que repulsam os pais, pais e mães e filhos que se associam numa perfeita harmonia. Relações pretéritas, que precisam ser ajustadas aqui no mundo material.
Porque aqui no mundo material é que nós exercitamos o nosso conhecimento teórico que temos no mundo espiritual. Conforme vemos na questão 230 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta aos espíritos se o espírito evolui na erraticidade, no mundo espiritual. E eles dizem sim, em conhecimento e segundo a sua vontade. E aí eles acrescentam, mas somente o contato com a vida material é que permite ao espírito exercitar o conhecimento adquirido. É como se no mundo espiritual entendêssemos as desavenças que tivemos e nos acordamos. Fizemos um acordo de nos encontrarmos novamente, de nos reencontrarmos aqui na Terra. E nesse reencontro é para exercitar aquele conhecimento, aquele descobrimento lá do mundo espiritual. Então é fundamental. Perguntado ao Espírito Emmanuel, na questão 110 do livro Consolador, qual é a melhor escola para a preparação das almas recém-chegadas na Terra? E o Espírito Emmanuel responde a essa questão 110. A melhor escola para a preparação das almas recém-chegadas na Terra ainda é o lar. Olha que coisa belíssima. Que forma emmanuelina. Ainda é o lar. E ele acrescenta, os estabelecimentos de ensino propriamente ditos do mundo podem instruir, mas só o Instituto do Lar pode educar. Educar. Esse é o verbo. Esse é o verbo que norteia a relação pais e filhos. Esse é o verbo que vai dar o norte, o direcionamento para essa relação pais e filhos. Os pais que primeiro chegamos, os filhos que depois chegaram. E assim, relacionando-se. Relacionando-se para esse crescimento coletivo. E observando que esses espíritos que aqui chegam como filhos, começam a exercitarem aqui na Terra o seu processo evolutivo, seguindo as fases corporais, ou seja, os estados corporais da evolução física. Infância, adolescência, juventude, maturidade. São fases, são estágios, por assim dizer, corporais, que vão também ser importantes para o desenvolvimento do espírito. Tanto é que Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, qual a utilidade para o espírito de passar pelo estado de infância? Qual a utilidade para o espírito de passar pelo estado de infância? E os espíritos dizem que nessa fase o espírito está mais propenso a receber, a absorver as impressões que ele recebe. Olha que coisa belíssima. Em outras palavras, estão dizendo os espíritos que nessa fase da infância, dado ao pequeno desenvolvimento ainda corporal, orgânico corporal, o espírito fica como que limitado. Limitado, não conseguindo se exteriorizar como é. E então, por isso, ele é mais afeito às impressões que recebe. Vejam o que dizem os espíritos. As impressões que recebem. Mostrando-nos, então, que nessa fase, o espírito ali encarnado, vamos chamar a criança, para fins didáticos, somente fins didáticos. A criança não está exteriorizando o espírito que é, e está interiorizando as impressões que ela tem. É interessante, porque nessa fase, o ensino, essa relação amorosa dos pais para um processo de crescimento dos filhos, ela não é necessariamente cognitiva, não é ensinar e aprender. Ela é basicamente de experiências, em que a criança, o espírito ali encarnado, observa e aprende. Observa e aprende. É interessante. Um poemazinho, uma estrofe do espírito Cassimiro Cunha, que foi psicografada por Chico Xavier,
que ele diz assim para os pais, nesse momento da fase da infância. Ele diz assim: resguarda os teus pequeninos, onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Resguarda os teus pequeninos, onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Essa fase da infância é a fase primordial para o aprendizado. O aprendizado não cognitivo necessariamente, o aprendizado da observação. A criança observa o comportamento e vai repetindo aqueles comportamentos. E aquele clima familiar, aquele ambiente familiar, passa a ser, para ela, o ambiente natural. O ambiente no qual ela estagia e que absorverá, melhor dizendo, aqueles comportamentos, aqueles ensinos, aquelas demonstrações que os pais dão. Então imaginemos uma cena, a mãe conversando com a criancinha, dizendo a ela: não minta, não pode mentir, não minta, não minta, mentira é algo ruim que prejudica as pessoas, não minta. E aí o dia todo a criança aprendeu isso. À noite, toca o telefone, a criança atende e diz assim: mãe, é para a senhora. E ela diz assim para a criança: fala que a mamãe não está. Veja que interessante. Não minta, não minta, não minta. Fala que a mamãe não está. No outro dia, troca o telefone. A criança atende e diz: mãe, a senhora está ou não? Absorveu. Absorveu. Então esse ponto é fundamental. É preciso perceber esse aspecto de reprodução, repetição. Volto a dizer, a maturidade dos pais é elemento fundamental para esse processo educacional. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Dona Teresa de Brito reforça isso no livro Vereda Familiar, também dizendo que, embora o espírito esteja um tanto apartado da realidade espiritual, ele também demonstra alguns indicativos da sua personalidade. E é preciso que os pais, observando esses indicativos, comecem a demonstrar ensinos, situações que possam demover esses indicativos ruins e fazer crescer e aparecer e crescer os melhores indicativos para aquela criança. Emmanuel, na questão de número 109 do livro Consolador, ele nos fala que até por volta dos 7 anos, isso está lá na questão 109 do livro Consolador, que até por volta dos 7 anos, o espírito ainda está em fase de adaptação nessa encarnação. Quando associamos, então, essa questão 109 do livro Consolador com a questão 383 do Livro dos Espíritos, nós perceberemos a consonância perfeita dessas duas posições. O estado de infância apresentado pelos espíritos e Emmanuel dizendo que nesse estado de infância o espírito está como que um pelá e um outro cá, que facilitaria esse contato. Desculpe, facilitaria por meio desse contato o processo de recondução para o bem desse espírito que está ali na fase da infância. Avança, chega essa fase da adolescência, a juventude. E aí os espíritos, Kardec, faz uma pergunta aos espíritos, a questão 385 do Livro dos Espíritos. Kardec vai lá e pergunta aos espíritos: por que a pessoa, numa determinada idade, mais precisamente ao sair da adolescência, modifica o seu comportamento? É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem: não. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra realmente como ele é. E o poeta Lidînio de Menezes, lá no livro Educação Espírita, ele faz uma trovazinha, uma estrofezinha para esse momento da adolescência. E lá ele diz assim: idade de turbulência e de autoafirmação requer a adolescência, pulso forte e devoção. Olha que coisa interessante. Idade de turbulência e de autoafirmação
Requer a adolescência pulso forte e devoção. Pulso forte e devoção de quem? Dos pais. Dos pais. Porque nessa fase, todo aquele período anterior da infância vai ser colocado em balanceamento, por assim dizer, com toda a estrutura do passado espiritual daquele ser encarnado. É o que André Luiz nos chama de casamental. É aquele momento em que o subconsciente, ou seja, as experiências pretéritas, vêm e se encontram com os aprendizados dessa encarnação. E nesse encontro, então, há um momento lá da adolescência, da juventude, aquele momento, aspas, só para fins didáticos, turbulento. E ali, comparando-se o aprendizado dessa encarnação com aquilo que vinha do passado encarnatório, o que prevalecer vai indicar o comportamento futuro daquele ser. Se da encarnação passada, das encarnações passadas, vieram 5 sinais negativos, e aqui no momento presente, naquela fase da infância, foram ensinados 6 sinais positivos, o saldo é mais 1. Aquele ser equilibra-se e caminha. Mas se o contrário, se do passado vieram 6 sinais negativos e no presente apenas 5, há um menos 1, que mostra um comportamento depois, nessa fase já caminhando para a madureza, um pouco diferente, um pouco aquém do desejável. Aí é onde entra aquilo que André Luiz chama de superconsciente. O ideal das ideias sublimes, aquela busca superior, aquela busca da iluminação, da inspiração que advém do alto. O superconsciente é o que nos permite, então, transitar nessa esfera espiritual e ali angariar os sinais que nos faltam. Então vejamos o quão importante é essa relação de pais e filhos naquela fase da chegada, da infância, naquela fase da adolescência, da juventude, sempre pelos exemplos, sempre pelo convívio, que, aliás, é uma das nossas, por assim dizer, escolas benditas, uma escola bendita, a convivência. A convivência é uma escola bendita. A convivência ensina aos pais sobre eles, ensina aos filhos sobre eles, ensina aos filhos sobre os pais, ensina aos pais sobre os filhos. Essa escola bendita chamada convivência. Ali em que, observando um ou outro, na família nós somos naturalmente o que somos. Na sociedade, muitas vezes, nós somos o que gostaríamos ou o que queremos que as pessoas percebam em nós. Ou seja, nós somos o que gostaríamos que fôssemos percebidos. Na família, nós somos quem nós somos. Vamos entender isso. Na sociedade, entre estranhos, normalmente a gente é educado entre os estranhos. Com licença, por favor, muito obrigado, não seja por isso. Mas na família, sai, cala, some, dá sossego. Na família nós somos quem nós somos. Na sociedade, quem nós queremos que os outros nos vejam. E por isso é que é o laboratório perfeito dessas experiências evolutivas. Nessa relação pais e filhos, é importante que percebamos ou que desenvolvamos alguns pontos. A compreensão, a sensibilidade e o sentimento. A compreensão, percebendo que cada filho é um filho diferente. Os filhos não são iguais, embora possam parecerem fisicamente um com o outro, ou uns com os outros, não são iguais. Cada filho é um espírito diferente, que busca nos pais o amor deles, mas de maneira diferente dos outros. Cada filho tem um jeito, então os pais amam intensamente a todos, mas demonstram o amor de maneira diferente para cada filho. Há filhos que gostam de abraçar, há filhos que ficam ali quietinhos, não gostam do abraço, há filhos que perguntam muito, gostam, conversam, outros nem tanto. Então os pais vão percebendo as características dos seus filhos e vão atuando.
gradativamente, seletivamente com cada um deles. Observemos, apenas para fins didáticos. Isso não é regra, apenas para fins didáticos. Como normalmente é o filho mais velho? O primeiro filho. O primeiro filho normalmente é aquele filho que a gente brinca muito, né? Um filho que só descobre que tem mãos depois de um mês, porque aquele filho mais velho, ele fica enrolado no coeiro um mês. O filho mais velho é um cuidado tão grande para com ele, que se ele pensar em pisar descalço no chão, a mãe já diz assim, você vai ficar doente, só dele pensar. O segundo filho fica descalço ali, pisando no chão, a mãe fala, cuidado, você vai ficar doente. O terceiro filho fica lá sujinho, andando pelo chão, a mãe nem olha. O quarto filho, ela fala, tem mais um, tá por aí. Mas então vejamos, há uma característica. O primeiro filho é o filho da inexperiência. Pai e mãe não sabem nada de ser pai e mãe. Então é aquele filho que é mais um laboratório de treinamento dos pais. É um filho cuja característica não é regra, pelo amor de Deus, não é regra. Tende a ser um pouco mais introspectivo. É aquele filho que a mãe está recebendo visitas na sala e ele chega correndo, a mãe olha com o canto do olho e ele vai embora caladinho. É aquele filho que pode até não ser muito inteligente, mas é esforçado. É aquele filho que a mãe e pai transformam no preposto deles. Ou seja, a mãe vai sair e diz assim para a filha mais velha, ou filho mais velho, cuida dos seus irmãos. Então há uma relação ali, um tanto de integralidade. Aí vem o filho do meio, o segundo filho. Não é regra. E aí a gente diz que normalmente o segundo filho é o filho da comparação. A mãe ou o pai diz assim para o segundo filho, seu irmão na sua idade já tinha passado de ano, seu irmão na sua idade já fazia isso, seu irmão na sua idade fazia aquilo. E ele olha para o irmão e já fica assim, E qual é a tendência desse outro filho? Ser diferente do primeiro, para não ser comparado. Só se compara o que é semelhante. Então, ele sendo diferente, ele não se compara. Então, aquele segundo filho, filho do meio, não é regra. É aquele que a mãe está recebendo visita na sala e ele chega correndo. A mãe olha com o canto do olho para ele e ele diz assim, por que você está me olhando desse jeito? Ele é um filho mais extrovertido. Por quê? Porque tem um ali na frente. Ele precisa angariar esse amor materno, paterno, amor de recepção, é amor de filhos, da sua maneira. E ali ele vai. É filho mais solto. É aquele filho que a mãe está, o primeiro filho, a mãe está ali nervosa, ele fica caladinho, obedecendo. Ou o pai, o segundo filho é aquele, a mãe está ali um pouco nervosa, o pai também, ele fala assim, não estressa não, mãe. No estresse. É a característica, não é regra, é a característica. O caçula. O caçula é aquele filho que é fácil a gente dizer quem é o caçula. É só você perguntar quem manteve o apelido. O Inho, Joãozinho, Zezinho. Ah, esse é o caçula. Esse é o caçula. É um Zezinho. O caçula, ele não vai usar a articulação do meio, ele não vai usar a integralidade do mais velho, ele vai usar o jeitinho do caçula, o carinho. É aquele filho que adora ficar sendo segurado, é aquele filho que adora um colo. Está lá aquele Joãozinho de 2 metros de altura e a mãe ali com um colo vago. Aí ele não resiste, ele vai lá e senta no colo, ele abraça a mãe. Porque é o jeito que ele encontra para chegar a buscar o amor materno e paterno. Não são regras, pelo amor de Deus. Os filhos gêmeos continuam não sendo iguais, são espíritos apartados, mas têm uma simpatia, uma afinidade, melhor dizendo, tão grande, que nascem juntos. Mas essa afinidade, nascendo juntos, é para também os pais educarem-nos como individualidades diferentes, percebendo que são espíritos que têm uma afinidade muito grande, mas que são diferentes. E normalmente os pais educam-os de forma igual, a começar pelos nomes, né? Colocam nomes assim, tipo Joilson e Joelson, porque são iguais, são semelhantes. Aí põe Joilson e Joelson. Compra as roupas iguaizinhas. Eles saem iguaizinhos, já são semelhantes fisicamente, vão com roupas iguais. E aí vão chamar Maria Luísa, Luísa Maria. Ou seja,
E a ideia é diferente. E naquela fase da adolescência, esses irmãos gêmeos, eles começam a conviver com os amigos, e os amigos começam a brincar com eles, dizendo assim, você é o seu irmão. E aí começam. E o que eles tendem a fazer nessa fase? Querer apartarem-se, querer se distanciarem, para não serem confundidos. Então, se nós percebemos que ali estão almas afins, mas que precisam perceber que têm vidas pessoais, individualizadas, eles manterão essa afinidade e não gerarão dependência. Não é regra, pelo amor de Deus, não é regra. É só para fins didáticos que estamos buscando isso. O filho único, por exemplo, o problema não é ser filho único, o problema é ser filho de pais de filho único. Ou seja, é aquele filho que muitas vezes os pais tendem a dar o mundo para eles, a colocá-los como centro do mundo. E depois, quando vão para a escola, encontrarão outros filhos únicos que também se sentem o centro do mundo. Então é preciso educar esse único como aquele filho que está sozinho ali, não tem irmãos, mas não é único espírito da existência humana, na existência humana. Então, esses exemplos são puramente didáticos, só isso. Os filhos adotivos, por exemplo, adotados, eu até digo que o filho adotado ele é amado 2 vezes, porque no mundo espiritual programa-se esse encontro, depois no mundo material e ainda exerce-se essa aspas, não pejorativamente, essa aspas, essa escolha, esse reencontro, dupla aceitação, para encarnar e para conviver. O filho biológico escolheu-se lá, biologicamente nasceu. O filho adotado escolheu-se lá, esse encontro, exerceu-se aqui, essa escolha feita lá no mundo espiritual. Olha que coisa belíssima. Esse é o conjunto que nós chamamos família. Isso é família. Esse encontro de almas em papéis diversos, em papéis distintos, mas com uma finalidade só. Uma finalidade só: crescerem. Pais e filhos. Desenvolver a compreensão, então, é fundamental. Compreender que são diferentes, tratá-los de maneiras diferentes, mas com o mesmo sentimento. Então, dizer que os pais amam igualmente em intensidade e demonstram diferentemente em função das personalidades diferentes dos filhos. Muitos perguntam, Simão, eu tenho 4, 5 filhos, eduquei igualzinho, e tem 2 que me dão trabalho danado. Mas justamente educou igualzinho, eles não são iguaizinhos. O processo é de ressonância. Na linguagem moderna, é uma educação customizada. Cada filho, nós agimos para com ele de maneira diferente. Porque eles são diferentes, com o mesmo amor, mas de maneira diferente. Desenvolver essa compreensão. Desenvolver a sensibilidade de percebê-los, de vê-los como espíritos, mas ao mesmo tempo como os filhos, como aqueles que têm nos pais a segurança, que têm nos pais aquele cadinho do carinho, que têm nos pais as pessoas com as quais eles poderão sempre contar. A sensibilidade para também mostrar a eles que nós, os pais, somos imperfeitos, que cometemos erros, e podemos até cometer erros com eles, os filhos, mas estamos ali juntos. A sensibilidade e o sentimento. Desenvolver o sentimento, a amorosidade plena. Ao filho que nos dá alegria, ao filho que causa tristezas. O mesmo sentimento. Amar o filho difícil, o filho fácil, o mesmo sentimento. O filho refratário aos ensinos, o mesmo sentimento. Até nos fala isso, Emmanuel.
Na questão, salvo engano, na questão 190 do livro Consolador. Lá na questão 190 do livro Consolador, Emmanuel nos fala, pergunta-se a ele, o que devem fazer os pais quando os filhos são refratários a todos os ensinos? Ele diz assim, os pais, depois de tudo tentarem e amarem e não conseguiram, não lograr êxito na educação, entrega, ou seja, deixa por conta da providência, diz ele. Deixai por conta da providência, que encontra meios de educá-los. Mas não distanciem-se. Ou seja, o sentimento materno e paterno, esse amor materno e paterno, eles podem destruir a refratariedade que esses espíritos, aqui como filhos, podem ter para com os pais. Isso é a família. É esse o elemento. Essa é a célula máter da sociedade. Essa é a nossa escola. É o nosso laboratório de experiências evolutivas. E encerrando, conta-se que um pintor que queria pintar o último quadro do seu trabalho, para o seu trabalho. Ele já estava mais velho, então ele queria pintar ali o último quadro, que fosse a sua obra-prima. Ele queria pintar no quadro para que ele pudesse dar como título a coisa mais bela do mundo. E ficou buscando inspiração, e não conseguia. Então ele saiu de casa e foi andar pela rua para buscar uma inspiração. E andando, ele se encontra com um poeta. E um poeta observa, um homem sensível, observa ali aquele pintor e vê que ele está um pouco preocupado, aproxima-se dele e pergunta o que estava acontecendo. E o pintor disse ao poeta, é que eu quero pintar o meu último quadro, que seja a coisa mais bela do mundo. E eu não sei o que colocar no quadro para representar a coisa mais bela do mundo. E o poeta disse ao pintor, pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. O amor é o que une as pessoas. Pinte o amor. E o pintor disse, ótimo, o amor, a coisa mais bela do mundo. Agradeceu, mas lhe veio uma dúvida. Como pintar na tela o amor? Como grafar ali na tela algo que simbolizasse o amor? E mais tarde, um pouco, ainda ali pela rua, ele se encontra com um sacerdote. E esse sacerdote, percebendo ali aquela preocupação do pintor, aproximou-se dele e também perguntou o que estava acontecendo, e ele contou que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, e que havia se encontrado com o poeta, e o poeta havia sugerido a ele que pintasse o amor, mas ele não sabia como pintar o amor na tela. E aí o sacerdote disse a ele, o amor é uma coisa bela, mas a coisa mais bela do mundo é a fé, porque a fé é justamente a demonstração do amor. Pinte a fé. Ele agradeceu. Ótimo, mas ficou com duas dúvidas. Como pintar o amor e a fé na tela? O que colocar que pudesse simbolizar o amor e a fé? E mais tarde um pouco, ele se encontra com um ex-combatente de guerra, sensível. Esse ex-combatente de guerra aproximou-se dele e perguntou o que estava acontecendo, porque ele estava ali um pouco preocupado. E ele contou que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, havia se encontrado com o poeta que pediu que ele pintasse o amor, havia se encontrado com o sacerdote que pediu-lhe que pintasse a fé, e ele não sabia como fazer isso. E então o ex-combatente disse a ele, pinte a paz, pinte a paz. Porque a paz é o amor em exercício. A paz é a fé na própria humanidade. Pinte a paz. E ele ficou com três dúvidas. Como pintar o amor, a fé e a paz? Voltou para casa. E chegando em casa, logo ali na entrada, ele viu a sua esposa e seu filho ali aguardando. E aí a esposa chega até ele, o abraça, dá-lhe um beijo. E ele percebe naquele beijo o amor. O filho olha para ele, estende os braços e ele pega ali a criança, e a criança com toda a segurança no colo do pai, e ele encontra naquela criança, naquela segurança, a fé. E entram os três para casa.
E dentro do lar, ele encontra a paz. E foi para o seu ateliê e pintou o quadro a noite inteira. No outro dia, ele chama sua esposa e filho e mostra para eles a coisa mais bela do mundo, cujo título do quadro era Minha Família. A família é a coisa mais bela do mundo. Apertemos esse laço. Apertemos mais esse laço. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês.